Olá pessoal, seja bem-vindo ao nosso canal. Olha, eu vou apresentar para vocês agora uma reportagem, um crime chocante que escancara o privilégio dos militares no Brasil. Essa reportagem é especial, está no UOL, foi publicado nesse dia 5 de agosto de 2024, ok? Mas antes de continuar, inscreva-se, dê o like e ative o sininho para receber nossas novidades, beleza? Veja só, o crime chocante que escancara o privilégio dos militares no Brasil. Essa reportagem é de Camilo Linchotti, José Roberto de Toledo e Luiz Fernando de Toledo, como já falei, foi publicado neste dia 5. Bom, na noite do dia 22 de janeiro de 1995, assaltantes liderados pelo então cabo do Exército Célio da Silva Cabral renderam 37 passageiros de um ônibus na rodovia Belém-Brasília, na altura de Nova Olinda, Tocantins. O grupo era formado por estudantes e professores que voltavam a Crixás, Goiás, após uma excursão pelo litoral nordestino. Os criminosos armados estupraram 4 mulheres, 3 menores de idade, agrediram 5 homens e roubaram bens, talões de cheque e dinheiro. A tragédia não resultou em punição, aí o que é mais cruel, né? E você vai ver mais coisas. Ao contrário, uma investigação do UOL descobriu que Célio, condenado a 66 anos de prisão em 1997, nunca chegou a cumprir a pena. Hoje, sua filha recebe uma pensão mensal de R$ 3.800 do Exército. Um levantamento do UOL apurou que 19,7 milhões de reais foram pagos pelo Exército em 2023 a parentes de 303 militares expulsos da corporação. Isso acontece mesmo com condenados por crimes graves, como o caso do Célio. Sejane Gomes, que ficou parcialmente incapacitada após ser baleada pelo cabo, nunca recebeu compensação financeira adequada. Tinha que pagar, era para mim, diz ela. Sejane, na época, tinha 21 anos, ocupava a primeira cadeira atrás do motorista e viu o primeiro assaltante entrar de coturno preto lustrado. Soube de cara que se tratava de um militar. Ela foi arrastada para uma moita de Tucum, perto da estrada, e estuprada por um dos assaltantes. Ao tentar se aproximar do ônibus, acabou baleada por Célio, a bala atravessou sua barriga e ela caiu inconsciente. Os bandidos fugiram. Cabral foi preso, parecia um pesadelo do qual eu nunca ia acordar, disse Sejane, que trabalha como manicure e ainda mora em Crixás. Parecia um pesadelo do qual eu nunca ia acordar, conta Sejane, que trabalha como manicure, Cabral foi preso preventivamente no batalhão do Exército em que trabalhava. Sejane nunca mais ouviu falar dele, mas imaginava que estivesse preso. Ela também não sabia que desde 2003, Vanessa Marinho Cabral, filha do seu algoz, recebe uma pensão do Exército. Tinha que pagar, era para mim que levei o tiro, disse Sejane ao saber das informações levantadas pelo UOL. Ela perdeu um rim em decorrência do ferimento, teve sequelas e se tornou estéril. Na época, sua família teve de vender móveis da casa para bancar parte dos tratamentos médicos e psicológicos, herança antecipada. Os quase 20 milhões pagos às famílias de militares permanentemente dispensados são uma espécie de herança antecipada derivada de uma brecha na regra da Previdência Militar. Militares na ativa contribuem mensalmente com 10,5% do salário para que herdeiros recebam pensão após sua morte. Mas a Lei 3.765/60, promulgada por Juscelino Kubitschek, garante que militares expulsos mantenham direito à pensão com pagamento que começa ainda em vida. Militares das 3 forças são enquadrados na categoria mortos fictos, originalmente reservada a militares desaparecidos sem comprovação de óbito. Nesse processo, o Exército envia à TCU um documento que contém uma data de óbito fictícia que coincide com a data da expulsão do militar.
O benefício é vitalício para o cônjuge. Filhos recebem até os 24 anos, segundo a regra vigente. A título de comparação, parentes que dependem economicamente de condenados civis, contribuintes do INSS, só podem ganhar um auxílio reclusão de, no máximo, um salário mínimo. Na média, o benefício paga 5 mil aos militares expulsos, mas as pensões podem chegar a 30 mil por mês. Dados pouco transparentes. O detalhamento dos pagamentos era mantido em sigilo pelo Exército, mesmo após a Aeronáutica e a Marinha terem revelado dados de seus servidores, conforme já mostrou o UOL. Não é possível saber quantos benefícios foram expulsos, quantos beneficiados foram expulsos do Exército por crimes e quantos efetivamente desapareceram, já que a instituição diz não ter dados consolidados, ok? Os casos mais frequentes listados pelo UOL são de crimes financeiros, estelionato, peculato e corrupção, seguidos por tráfico de drogas, homicídios e crimes sexuais como estupro e assédio. A filha de Célio recebe até hoje o prêmio da punição dele, questiona Osvandir Santana, de 49 anos, um dos passageiros agredidos pelo ex-cabo. Fuga do batalhão. Veja só essa história, não é? Ainda do Célio. O último rastro de Célio da Silva Cabral é o 50º Batalhão de Infantaria da Selva Imperatriz do Maranhão, onde trabalhava. Segundo o processo de execução penal, um oficial de justiça o prendeu preventivamente em 3 de fevereiro de 95. A polícia conseguiu chegar até ele, reconstituindo a cadeia de transmissão dos talões de cheque roubados. Condenado por roubo, estupro, lesão corporal grave e atentado violento ao pudor, o militar foi recolhido ao xadrez do batalhão segundo um ofício. Ele seria entregue à autoridade policial assim que o comando entrasse em contato com o escalão superior, a fim de cumprir normas internas referentes ao assunto. O processo transitou em julgado, quando não há mais possibilidade de recurso, em junho de 1999. Só em março de 2000, o Ministério Público do Tocantins solicitou à Justiça que ele fosse encaminhado à penitenciária de Pedrinhas, em São Luís do Maranhão, argumentando que o batalhão não é estabelecimento penal. O representante do MP destacou na carta a periculosidade do sentenciado, um homem que, segundo a Justiça, tinha personalidade vil, despojada de qualquer sentimento humano. O cabo, no entanto, nunca chegou ao presídio. Olha só. O advogado, voltando, né? Segundo o Exército, Célio foi excluído da corporação e entregue à autoridade policial em 18 de abril de 2000, em bom estado físico e mental. Desde então, não teve mais notícia de seu paradeiro. A Justiça considera essa data como o dia da fuga de Célio. O advogado Ronaldo Ferreira Marinho confirmou ao UOL que seu cliente fugiu, mas disse não saber como ele conseguiu escapar, nem se ele teve a ajuda de integrantes da força. A reportagem pediu entrevista com Célio, mas o advogado negou. O ex-cabo não iria querer falar. O Exército também não explica como foi possível entregar o detento à polícia no dia 2, não explica, né? O Exército também não explica isso aí. No dia 18 de abril, se o delegado só recebeu a guia de execução penal de Célio no dia 26, como consta no processo a que o UOL teve acesso. Paradeiro revelado. Aí veja só como foi. Hoje, aos 64 anos, o ex-militar mora em Marabá, no Pará. Segundo o advogado, Célio nunca saiu do estado e lá permanece em contato com a família. Antes do crime, Célio já havia se separado da esposa e instituído a filha mais nova como sua dependente e herdeira no Exército. A Justiça só percebeu que Célio estava foragido 8 anos após a fuga, quando o processo mudou de comarca e de juiz. Na época, o responsável pela penitenciária de Pedrinhas respondeu um ofício dizendo que ali não havia registro do sentenciado. O Exército reforçou que havia entregue Célio às autoridades quando solicitado. Procurada, a Secretaria de Administração Penitenciária do Maranhão confirmou que não havia registro do ex-militar
nas cadeias do Estado. Célio foi procurado pela Justiça até julho de 2022, quando sua pena prescreveu. Ele sempre se declarou inocente e frisa que não deve nada à Justiça. Seu advogado afirma que o inquérito foi mal conduzido, a sentença escrotamente mal feita e a condenação injusta. Olha só. Bom, Cenildo tem a foto dela aqui e o recorte do jornal com a foto da sua irmã, Sejane, e a notícia do crime em Nova Olinda, ok? Viagem que marcou uma cidade. As excursões de fim de ano eram tradição na cidade de Crixás. Foi a irmã Cenilda quem convenceu Sejane a participar da viagem em 1995. A turma visitou toda a costa do Nordeste e deveria fazer o mesmo caminho de volta pela Bahia. No 12º dia, porém, resolveu voltar pela região norte para visitar o Jalapão, Tocantins. O ônibus, que parou num posto de gasolina da estrada para abastecer, foi avistado pelos 4 criminosos que estavam no restaurante ao lado. Segundo a investigação, eles estavam embriagados e decidiram seguir o ônibus de viagem para assaltar. Levaram R$225, cerca de R$1.500 hoje, né? Como reação ao baixo valor reunido, os bandidos desferiram socos, pontapés e coronhadas em quase todos os passageiros, também atiraram no teto do ônibus. Sejane foi puxada pelos cabelos até o lado de fora, onde foi obrigada a descarregar as malas e colocá-las no carro dos bandidos. Umas duas até que eu levei, mas aí não sei se eles estavam drogados ou se era pinga. Começaram os estupros. Depois dela foi a vez de uma menina de 13 anos, com a arma apontada para a cabeça da vítima. Célio a forçou a praticar sexo oral e depois a estuprou. 2 dos assaltantes se revezaram no estupro de uma jovem de 17 anos. Os agressores também a obrigaram a praticar sexo oral, deram chutes nas costas da vítima e tapas em seu rosto. Quando ela tentou fugir, agrediram com uma vara. Eles xingaram muito, lembra Sejane. Com tanta violência, não tem como você gritar, só encolhe e reza para ver se sobrevive. Mutirão para resgatar as vítimas. 2 horas depois, os 4 assaltantes fugiram. As vítimas permaneceram em choque na beira da estrada. A coordenadora da excursão, uma professora, caminhou até a rodovia pedindo socorro. Sejane, baleada, foi levada a um posto de saúde em Araguaína, Tocantins. Luzaí Torquato, de 53, acompanhou Sejane numa caminhonete. Moradores da cidade fizeram um mutirão para resgatar as outras vítimas durante a madrugada. Os passageiros ficaram abrigados em uma escola até conseguir um avião para voltar a Crixás. Dos 4 assaltantes, apenas o ex-militar Célio foi encontrado e preso na época. Júlio César Ferreira Marinho, outro assaltante, foi preso em 2017 em Mato Grosso. Caracterizado como pistoleiro profissional, usava o nome de Nonato Ferreira de Oliveira e portava documentos falsos expedidos no Pará. Em 2019, a Justiça considerou que 4 de seus 5 crimes haviam prescrito, incluindo a pena de 66 anos pelos crimes cometidos contra os moradores de Crixás. A Justiça entendeu que ele deveria cumprir apenas a sentença de 9 anos e 4 meses por um roubo. Em 2020, essa pena também prescreveu e desde então ele está em liberdade. O advogado de Júlio César é o mesmo que passou a defender o ex-cabo Célio da Silva Cabral em 2020. Os outros 2 criminosos, ambos policiais militares, nunca foram presos. Segundo o inquérito, Valdinor Ferreira Marinho Júnior e Marcos Alves de Souza se identificavam como sargento e tenente durante o assalto. Ele sabia que não ia ser punido. Osvani foi um dos convocados para fazer o reconhecimento do cabo do Exército que havia lhe agredido. Ele repetia que eu estava enganado e ainda dizia que era da farda do Exército e teria como se safar de tudo para que acontecesse ali. O tempo todo ele sabia que não ia ser punido, conta Osvani. As vítimas sentiram medo e frustração após o julgamento. Elas relataram ao UOL
tem recebido várias ligações anônimas ameaçando-as de morte, com sequelas físicas e psicológicas. Sejane hoje tem trauma de militares. Não confio mais em polícia nenhuma. Todos vão fazer a mesma coisa que fizeram comigo. Quando eu vejo um coturno, eu até... Aí, 3 pontinhos, né? Diz, baixando os olhos sem completar a frase. Vanessa Marinho Cabral foi procurada por telefone durante 2 semanas e por meio das redes sociais, mas não respondeu ao contato da reportagem. Procurado, o Exército confirma o pagamento do benefício sem mais explicações. Agora eu digo o seguinte: é ou não é uma história para você ficar revoltado, não é? O privilégio dos militares e a corporação que protege tudo, você vê aí, na cara de pau, o Exército diz que foi pago, e aí como é que fica? É triste, mas é uma realidade, essa impunidade, né?